Olá, sou Fábio Cimino, principal desenvolvedor da Cimino Solution, e hoje aqui venho demonstrar um pouquinho do sistema Comercis, sistema de gestão comercial. Vamos lá, primeiro de tudo, tá, nós vamos entrar aqui com o seu login e sua senha, lembrando que cada sistema Ciminos, todos eles têm um processo de segurança. Por exemplo, o balcão, o balconista ele tem a sua senha, o administrador ele tem a sua senha, o estoquista tem a sua senha e o gerente tem a sua senha com os seus níveis de permissões como tem que ser, né? Então nós temos aqui, no caso eu estou no item nível 1, que é administrativo, é que eu consigo visualizar todas as funções, né? A principal visualização do sistema é, primeiramente, aqui nós temos aqui um item de busca rápida, né? Para exatamente saber estoque, produto. Então, exemplo, um funcionário, um cliente chega na loja e fala assim: olha, eu quero saber quanto que custa tal peça. O nosso sistema ele é compatível com o sistema de código de barra, né? Com o leitor de código de barra. Você pega a etiquetinha, vai selecionar o código de barra. Você seleciona a loja, porque o nosso sistema ele se comunica, se você tiver várias lojas, ele se comunica através dos comercis. Então, eu quero saber da loja 1. A quantidade, o nome do produto, a quantidade do produto e o preço de venda. Então o vendedor já sabe o fácil acesso, né? Tem fácil acesso aos preços. No canto, nesse canto, nós temos aqui os aniversariantes do dia, porque o sistema ele manda, avisa quem é os aniversariantes do dia, e aí acontece, você pode mandar uma mensagem para os seus clientes, né? Aqui nós temos o item, a dica do dia, que no caso seria as suas contas a pagar e suas contas a receber do dia. Então ele já te avisa, lembrando que ele envia para o e-mail seu todos os horários pré-combinados, ele envia para o seu e-mail as suas contas a pagar e receber. Então necessariamente com o sistema aberto você pode, por exemplo, estar recebendo no e-mail esses contas a pagar e receber. Muitos dos nossos clientes têm celular que recebe e-mail, então eles não acabam nem utilizando o sistema dentro da casa ou da residência. Eles estão viajando, no meio do caminho, recebem as contas a pagar e receber pelo e-mail, tá? E também nosso sistema tem um sistema de visualização através de notebook. Então, se você tem um notebook e tem conexão de internet, você consegue visualizar essa mesma tela da sua loja que está instalado como servidor, ok? Vou fazer uma passagem rápida, vamos fechar aqui. Então vamos lá. Primeiramente, nós temos aqui cadastro de fazer o orçamento. Então nós temos o cadastro de orçamento para saber quem é o atendente para comissionar e o cliente, né? O cliente exatamente para poder visualizar. Nós temos aqui, na hora que você cadastra o cliente, que eu vou mostrar posteriormente, você consegue visualizar o código de barra, o produto e fazer um processo de cadastramento, né? Vamos fazer aqui um orçamentinho rápido, né? Você tem aqui o valor, se você quiser cadastrar o orçamento ou imprimir o orçamento, né? Nós temos aqui o processo de cadastro de cliente, que é muito importante, né? Porque todas as vendas são vinculadas a clientes, para você saber um histórico do que aquele cliente vendeu. O sistema te dá essa posição também, tá? Nós temos aqui os principais contatos do cliente, exatamente para poder não ter muitos itens, mas uma das principais ferramentas você consegue colocar aqui 310, você consegue colocar o CEP, automaticamente ele busca para você. Então aqui 310 060, vamos colocar aqui, ó, já preenche para você, para ficar mais rápido na hora do atendimento, né? Nós temos aqui todo o processo também, processo de consulta e cadastro e consulta. Nós temos aqui o processo de estoque, que você você tem a visualização de cadastro dos seus produtos. Você consegue cadastrar, por exemplo, vamos dar um exemplo. Você consegue cadastrar, um produto, uma meia. Você consegue cadastrar essa meia, por exemplo, na loja 1, e você quer disparar também esse mesmo produto para a loja 2, você quer disparar para a loja 3, na hora que você faz o processo de cadastramento, preenchendo todos esses itens, você consegue cadastrar tanto para uma loja como para todas as lojas ao mesmo tempo, visando que ele mostra os fornecedores e as categorias dos produtos. Então, no caso, fornecedor Cimino Solution, você sabe que tudo que você comprou do Cimino Solution, e a categoria, no caso, seria, vamos dar um exemplo de roupa, blusas, calças. Então ele separa também por categoria. Você quer saber quantas calças foram vendidas, quantas blusas foram vendidas, você consegue visualizar isso, tá? O seu estoque inicial, o preço de custo,
no caso, só para você ter uma ideia, ele te dá a margem, no caso, vamos colocar aqui 12, vamos colocar aqui 24, ele te dá a margem de lucro também, e ao mesmo tempo já te fala o quanto você tem de estoque. Eu vou colocar aqui vou colocar aqui uns 15, só para vocês visualizarem e ver que ó, ele já te dá o total de estoque. Então tem gente que, por exemplo, tem muito estoque e não tem ideia de quanto que tem no estoque, e o sistema dá isso com perfeição, tá? No caso, por exemplo, se o produto está ativo ou não, né? Isso aí, ele diz se o produto já ainda... Porque tem muita gente que, por exemplo, compra aquela roupa, compra aquele maiô, aquele biquíni que fica... que só compra uma vez, não compra mais, mas tem um histórico de venda, então ele fica guardado se ele está como produto ativo, como estoque ativo ou não, né? E é bem isso. Nota-se que os produtos, tá vendo, são botões bem grandes, são botões simples. E aí, no caso, vou colocar voltar, não vou cadastrar. Bom, também você consegue também fazer, no caso, por exemplo, no caso do estoque, tem outros itens, mas os outros itens são exatamente a mesma situação. Um é para cadastro de produto, o outro é para, nesse caso aqui, por exemplo, é para, eu quero repor o estoque, né? Comprei a peça, eu já tenho essa peça que eu quero repor o estoque. Note-se que cada um ele vai dando o seu estoque, você consegue visualizar facilmente o quanto você tem de estoque, código de barra, né? Já tudo certinho. E também, né, o processo de multicompras, que é como eu falei, a manutenção também é um processo de bom exemplo. Você quer mudar o código de barra, você não precisa recadastrar, você consegue mudar só o nome. E o multicompras é para fazer esse processo que eu te falei de fazer cadastramento para todas as lojas, tá? Estou passando para vocês visualizarem. O funcionário, no caso, são os dados do funcionário, também são dados bem simples para você precisar ter um exemplo que a gente usa muito aqui, nossos clientes. Por exemplo, tem gente que trabalha como vendas temporárias, né, na época de Natal, nessas épocas de feriado. Você tem um cadastro, você tendo um cadastro do teu vendedor e tendo o histórico de vendas dele, na hora que você for selecionar para o outro ano, se ele estiver disponível, você consegue saber se ele é um bom vendedor ou não. Então sempre é importante você ter esse cadastro de funcionário vinculado com as vendas, né? Fornecedor é o mesmo processo, né? De quem você está comprando os teus itens. Nota que tem agência e conta corrente, que sempre é importante na hora do pagamento você lembrar a conta do teu fornecedor, então você já tem já vinculado, tá? A parte de administrativo é o contas a pagar, o contas a receber. Então você tem aqui por data e período para você poder fazer a consulta, de fazer o processo de contas a pagar. O contas pagas você consegue fazer pelo plano de contas. Por que o plano de contas? Você quer saber o quanto que você gastou de luz na loja inteira, no ano inteiro, perdão, você consegue saber. Você consegue saber também por período, para saber o que você tem para gastar no começo do mês até o final do mês, né? Ou trimestral, ou o ano todo. Isso de contas pagas, né? Que você pagou o ano inteiro. Você tem de contas a receber, o mesmo processo também, tá? Por data ou período. E também fazer o processo de baixa para saber o que foi pago, tá? O mensalista é o processo famoso aqui no estado de São Paulo, né? Ele a gente fala que a gente brinca de chamar fiado, né? De compras a fiado, né? Que é aquele caderninho que o pessoal anota. O sistema ele também tem esse registro que você consegue saber o quanto que quanto que cada um deve, né? Então você consegue visualizar o saldo de quanto ele deve, os pagamentos, o processo de extrato, quanto que ele pagou, que ele não pagou, né? O sistema também tem mudar os tipos de pagamento e o ponto eletrônico. Se você tiver uma quantidade de sistema, quem compra o Comercis ganha o ponto eletrônico, é consultar a entrada e saída de funcionário, tá? Relatórios. Bom, relatórios diversos, né? Nós temos aqui os clientes, por exemplo, você vê por nome, por data de aniversário, por histórico de compras, funcionário por nome, por produção, por CPF produção, fornecedor por nome. O plano de contas é os tipos de pagamento na área administrativa. O estoque, esse aqui é o que o pessoal usa mais, né? Você coloca aqui no estoque, por exemplo, quantidade. Você consegue visualizar a quantidade, o total de estoque que você tem, o total de peças que você tem. Você consegue selecionar, por exemplo, alguns produtos, não necessariamente todo o teu estoque. Você consegue saber todo esse processo. Então tem muita gente que não tem ideia de quantas peças, o valor de estoque. Você aqui, no caso, é um valor totalmente
ilusório, porque a minha máquina é uma máquina de teste, né, não é valor fixo, né? Então você consegue imprimir para poder fazer uma auditoria e assim por diante, tá? Também um relatório muito usado no estoque é esse de reposição e estoque online. O reposição, só para vocês verem rapidamente, reposição é um exemplo, eles pegam todos os estoques que estão zerados em menos ou menos, né? No meu caso não tem menos porque como eu faço vários testes, né? Eu não fico acertando o processo de estoque, eu vendo o mesmo produto toda hora, os produtos são produtos totalmente diferentes, né? Mas você consegue, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, por exemplo, eu quero pegar esse produto e esse produto, falar que acabou, eu quero mandar para minha confecção, para o meu fornecedor. Você clica aqui, digita o e-mail de quem que você quer mandar. Normalmente as pessoas fazem isso para confecção própria, né? Que o nosso sistema faz interação, né? E aí manda esse e-mail, eu vou mostrar que já chega aqui para mim o e-mail, vou mostrar para vocês como é que ele volta, né? Quer ver? Deixa eu ver se ele já chegou. Deixa eu ver aqui, já com certeza chega rapidinho. Aqui, ó, chegou o e-mail, ele chega aqui, ó, relatório de reposição, os produtos que precisam ser repostos, tá vendo aqui? A loja que pediu, o usuário que pediu e a empresa que pediu, tá? Então se você tiver várias lojas, você consegue visualizar várias lojas, vai saber quem que é a loja que pediu. O histórico de compra, né? Outra coisa também no estoque, perdão, uma outra coisa no histórico, por exemplo, estoque online. Isso aqui todo mundo pede, usa muito também. Você tem várias lojas, né? Então você quer saber se na loja, por exemplo, 2 tem o produto X, ou no caso, vou colocar tá vendo? Na loja 2 tem o produto X, e você consegue saber, tá vendo? A quantidade, saber se você tem no estoque ou não, se você quiser imprimir ou importar o código de barra, por exemplo, exportar, perdão, o código de barra para poder gerar etiqueta, porque o nosso sistema também gera etiqueta, né? E é isso aí. Bom, para finalizar, para fazer uma coisa mais rápida, a gente tem aqui o processo de histórico de compra, a tabela de preços, os caixas, né, para saber o que você vendeu, né? Isso aí eu vou mostrar agora como é que funciona rapidamente, porque senão fica muito cansativo, né? Nós temos aqui várias opções de caixa como foi pago, né? Principalmente como se foi pago com cartão, crédito, se foi pago como em dinheiro, a gente consegue, vou mostrar isso para vocês agora no próximo item. E exportar, se vocês quiserem fazer troca de mercadoria, e se trocar, exportar e-mail de clientes, por exemplo, se vocês querem fazer um mailing, por exemplo, marketing, contratar uma empresa, você consegue exportar os teus clientes, o e-mail dos teus clientes para poder usar o programa, tá? Por exemplo, no caso a gente tem aqui o sistema chamado Mailbag, que faz isso, né? Você consegue pegar o e-mail e mandar propagandas, tá? Vamos fazer uma venda aqui, vamos iniciar um caixa rapidamente, só para a gente poder mostrar. Aqui é a caixa do dia, né? Nós temos aqui a data do caixa, o atendente, vamos abrir o caixa, deseja abrir o caixa. Esse qual é o saldo, é aquelas moedinhas que nós damos para troco, né? Então você põe aqui, vamos dizer, tem 50 reais de troco, você dá ok, no caso eu vou colocar, já está aberto o caixa. Vamos iniciar uma venda, vou fazer novamente, iniciar caixa, vamos iniciar a venda para mostrar para vocês como funciona. Deseja adicionar o cliente, na hora que a pessoa está vendendo, ela pode aqui colocar aqui, por exemplo, eu quero colocar o nome do meu cliente, eu vou colocar aqui, ó, drogaria tal, ele já fica vinculado essa venda com esse cliente aqui, ó, drogaria X aqui, tá? Então, exemplo, vou colocar aqui o código de barra, vou usar esse código de barra aqui para ficar fácil. Deixa eu voltar aqui. Código de barra, vou copiar isso aqui, no caso vocês vão usar o leitor de código de barra, passou o código de barra, ele vai achar o produto. No caso ele achou o produto do teste, se o preço, no caso, como tem 3 tabelas de preço, como eu demonstrei, você pode usar o processo de venda ou promoção, ou se não, por exemplo, muita gente usa atacado e varejo, você consegue fazer esse processo também de escolher o preço, eu vou escolher o preço normal mesmo, a quantidade. Ele fala aqui o nome do produto, dando a discriminação para ser no cupomzinho, né? O desconto, se tem desconto, o valor pago, por exemplo, do cliente foi de 20 reais, o troco já dá automaticamente. O tipo de pagamento, colocar dinheiro e o total aqui, né? Ele funciona com teclas de atalho para ser mais rápido, aqui embaixo está discriminando as teclas de atalho para ser mais rápido. Finalizou a venda. Ele pergunta se você quer imprimir naquelas mini impressoras, você põe sim. Caso ao contrário, ele imprime e abre a gavetinha. No caso, como eu não coloquei a gavetinha aqui, eu coloquei não. Ele fechou. Aqui eu consigo ter uma discriminação de tipos de pagamento, se é dinheiro, cartão de crédito, se é Master Visa, se é os tipos de em si, todos os tipos de pagamento que você cadastrou previamente no sistema. Quem é o vendedor que está fazendo essa venda, para a gente saber a produção dele.
e as retiradas de caixa, né? Essas retiradas de caixa eu vou mostrar agora para vocês também. Um exemplo, vai que vocês precisam pagar um boleto de um fornecedor, e vocês não estão na loja, o teu funcionário liga e fala, olha, ele está aqui para receber, posso pagar? Aí você fala, ó, pega do caixa tanto para pagar eles. Aí o que, que vai acontecer? O teu funcionário ele vai vir aqui em caixa, retirada, vai dizer o valor da retirada, no caso, ele pode escolher a retirada do nome, o nome da retirada, ou se ele quiser ele coloca aqui, para, por exemplo, para pagar fornecedor, né? Aí acontece, cadastrou, já no teu caixa ele já vai aparecer esse item no caso. Então nós temos aqui, ó, venda, saldo inicial que é aquele caixinha dos trocos, as retiradas deu um total de R$53 no teu caixa de hoje. Você pode mandar imprimir ele para poder fazer no fechamento do caixa, ou fechar ele diretamente, né? No caso, normalmente as pessoas imprimem e depois fecha o caixa. Aqui você consegue selecionar a data do dia para saber os tipos de pagamento e produção. Então você consegue saber os dias anteriores como é que foi para poder fazer. Fora também nos relatórios também tem os outros sistemas, ok? Bom, fora isso, é um pouquinho só do sistema. O sistema tem muito recurso. Eu tenho medo que fique um pouco cansativo, né? Estou tentando falar um pouco rápido para o vídeo não ficar muito grande. Eu agradeço a atenção de todos que viram esse vídeo. E qualquer coisa, entre no nosso site www.siminos.com.br. Siminos se escreve com o site Siminos aqui, ó, tá vendo? Então www.siminos.com.br ou no e-mail simino@siminos.com.br ou contato@siminos.com.br. Agradeço muito por esse vídeo e vamos ver se a gente faz algum outro mais dividido, né, com as categorias. Agradeço e obrigado.